Boa noite a todos. Meu nome é Naime José Anderi e, dentre tantos outros irmãos, também sou um colaborador desta casa. Sejam muito bem-vindos em nossa reunião remota, comemorativa aos 100 anos de atividade do Centro Espírita Paula Ortiz. Lugar onde colaboramos, estudamos e nos socorremos junto ao plano espiritual. E que, representada pelo nosso grande fundador, trabalhador e patrono Francisco de Paula Ortiz, juntamente com aqueles irmãos que com ele sempre estiveram à frente nas horas mais difíceis do planejamento e da realização desta casa. Nosso muito obrigado por nos deixar este legado e esses exemplos a seguir. E dando continuidade às comemorações do centenário da nossa casa, apresento o nosso convidado de hoje, o nosso amigo João Luiz do Nascimento Ramos, natural de Cachoeira Paulista, estado de São Paulo. Nosso irmão, ele é assistente social judiciário aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vice-presidente da União Espírita Cachoeirense e vice-presidente da USE Regional de Cachoeira Paulista e palestrante espírita. Ele irá nos trazer o seu conhecimento sobre o tema Ação Espírita na Transformação do Mundo. Para começar, vamos fazer nossa prece, rogando a Deus, a Jesus e aos nossos amigos do plano espiritual, que os fluidos benfazejos nos envolvam, com a sua paz, proteção e saúde, por mais esta grande oportunidade de estarmos ouvindo e saboreando as palavras do nosso amigo João Luiz. Que assim seja. Irmão, a palavra é sua. Boa noite, Naime. Boa noite, Willy e Francisco Tironi, o Kiko, que são companheiros que estão nos acompanhando na parte técnica e no desenvolvimento das atividades deste nosso compromisso hoje com o Centro Espírita Paula Ortiz. Comemoração dos 100 anos desta casa, onde nós temos a grata satisfação de poder participar, onde estivemos nesta casa, muitas vezes presencialmente, levando a nossa palavra e recebendo abraços fraternais de companheiros tão queridos ao nosso coração. Então, neste instante, da mesma forma, com um abraço virtual, nós envolvemos a todos num clima de muito amor, de muita paz e de muita fraternidade. E todos aqueles que estão nos assistindo agora, da mesma forma, se sintam abraçados. Agradecemos a Deus pela oportunidade, a Jesus por este momento que se renova nas nossas vidas e aos nossos amigos espirituais que nos acompanham nesta hora de estudo, mas também de confraternização. Que Deus seja conosco hoje, agora e sempre. Quando nos foi apresentada a temática Ação Espírita na Transformação do Mundo, nós nos lembramos de um capítulo do livro Reportagens de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, onde ele tem várias narrativas, e um capítulo em especial intitulado A Vidência Esquecida, onde ele narra a vida ou o episódio, da vida de Benício Fernandes, um frequentador assíduo de um grupo espiritista. Mas diz ali Humberto de Campos que mesmo dando a sua participação naquele grupo, Benício Fernandes não escondia de ninguém o seu desejo de poder ver os espíritos, o que até aquele momento ele não havia conseguido. Muitos médiuns existiam naquela casa
E muitos, ao final de cada reunião, diziam então, os espíritos que haviam visto das manifestações luminosas, e Benício Fernandes, ao final de cada reunião, dizia então que ele não havia visto nada, ouvido nada, chegando algumas vezes a dizer: acho mesmo que sou uma pedra. A sua preocupação em ver os espíritos estava naquele instante se transformando quase num processo de influenciação espiritual obsessiva, onde irmãos das sombras estavam se utilizando daquela sua pequena indignação para atrapalhá-lo no seu trabalho já de anos de concentração e de participação. A espiritualidade superior e amiga, podendo então socorrê-lo e querendo ajudá-lo, levou aquele irmão Benício Fernandes, durante um momento de sono do corpo físico, durante um processo de semi-êxtase do espírito, através do sono, e ele adentrou uma região espiritual. Estando diante de um benfeitor amigo, e então vendo o espírito, ali declarou a sua alegria em estar vendo um espírito. E este benfeitor amigo confidenciou-lhe que não era do seu conhecimento que o caro amigo Benício Fernandes estivesse passando pela prova da cegueira na Terra. E ele disse que realmente não. Pois então, disse aquele espírito benfeitor, se o irmão não está passando pela prova da cegueira na Terra, cegueira física, o irmão está vendo os espíritos todas as horas, todos os dias, a cada instante. Eles apenas estão reencarnados. Os espíritos estão por toda parte. Benício Fernandes, naquele momento, ao ouvir aquela consideração do benfeitor amigo, disse: mas eu tinha tanta vontade de ver os espíritos protetores, de poder acompanhar todo o trabalho desses espíritos que nos protegem nas nossas reuniões. Pois é, Benício, disse o benfeitor amigo, tua mãe é um espírito protetor, está na tua casa todos os dias ao teu lado. Quando o companheiro se levanta, ela ali está, sentada à sua cadeira de balanço, fazendo um crochê. Logo pela manhã já o abençoa. É um espírito que o protege com as suas preces durante todo o dia e manifestando o seu carinho fraternal. Pois é, mas os espíritos dirigentes, aqueles que dirigem a casa espírita onde eu participo, que dirigem as nossas reuniões, que elaboram, que apresentam as diretrizes para o nosso trabalho, Benício, tens convivido com o espírito dirigente todos os dias, que é o dirigente da tua oficina de trabalho, da tua empresa, do teu escritório. O teu diretor de trabalho é o espírito dirigente, tanto quanto o presidente da casa espírita, os demais diretores são espíritos dirigentes. Benício, naquele momento, já havia realmente aprendido a lição. Mas, querendo ainda assim dar uma cartada final, disse: os espíritos protetores e dirigentes, então eu deixo para lá. Mas a vontade de ver os espíritos problemáticos, complicados, que precisam do nosso apoio, daqueles que vêm buscar o socorro, Benício, teus filhos dentro da sua casa são espíritos também necessitados do seu carinho, do seu abraço fraternal, Benício. Tens esquecido de olhar este lado da vida. Benício, então, naquele momento, aprendeu, na verdade, a lição. E pelo barulho do relógio que despertou naquela manhã, ele acordou, passou pela sala, viu a mãezinha querida, como sempre estava ali logo sentada nas primeiras horas da manhã, beijou-lhe a fronte, pediu a sua bênção, depois foi até a cozinha, viu os seus filhos que estavam se preparando para ir para o colégio, e depois também ele direcionou-se para o trabalho. E percebeu que até aquele momento ele estava se esquecendo desta vidência importante. Ver a vida, olhar a vida e ver os espíritos que estavam à sua volta. Se não os desencarnados,
os que estavam reencarnados. O que nós nos lembramos desta história quando foi nos passado a ação espírita na transformação do mundo? Porque, segundo o preceito socrático, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Mas, para não corrermos o risco de voltarmos os olhos somente para este lado da eternidade, ou seja, o mundo espiritual, Emmanuel, num contraponto, embora manifestando-se favoravelmente ao preceito socrático, mas fazendo um contraponto filosófico, nos ensinou dizendo: é muito bom que se vislumbre as estrelas, mas não podemos nos esquecer dos sinais de trânsito. Ação espírita na transformação do mundo enquanto estamos por aqui. Há um objetivo com a reencarnação, há um objetivo do berço ao túmulo, no momento em que cada um de nós se encontra reencarnado na Terra, para dar da sua parte, da sua cota, do seu quinhão na transformação do mundo. Primeiramente, na transformação do seu próprio mundo, do mundo interior. A ação espírita, ou a ação do espírito espírita, visando a transformação do seu mundo interno, do seu mundo íntimo, onde tudo, primeiramente, deve acontecer. A mudança que se faz de dentro para fora. No capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas, Kardec então diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar ou dominar suas más tendências, suas más inclinações. O trabalho interior, o trabalho de introspecção, a viagem para dentro de nós mesmos. E todas as vezes que eu me lembro desta viagem para dentro de nós mesmos, buscando autoconhecimento, lembro-me de um amigo em particular que disse que quando iniciou esta tentativa de uma viagem para dentro de si mesmo, voltou logo correndo, porque encontrou dinossauros. Dinossauros internos, ainda existentes dentro dele. E assim somos nós, convivendo ainda com a chamada dualidade existencial, na escolha do bem e do mal, do certo e do errado, da guerra e da paz, da sombra e da luz, vivendo este processo antagônico diante do ser que nós queremos ser e do ser que não mais queremos ser e que insistentemente ou teimosamente insistimos em ser. Parece um simples trocadilho de palavras, mas é a manifestação dessa dualidade existencial, da ação do espírito, que conhecendo a realidade espiritual e se deparando com a sua imortalidade, reconhece que do berço ao túmulo, do reencarne ao desencarne, tem o que poderíamos hoje, nos utilizando de uma linguagem empresarial, seja pública ou a privada, encontra um período de avaliação de desempenho. Nós estamos em avaliação de desempenho. Trocamos ideias, desenvolvemos potencialidades, conhecemos novas coisas, buscamos nos direcionar com a nossa visão como espíritos imortais para a visão de eternidade, mas compreendemos também a razão de importância que tem a nossa atitude na Terra, enquanto manifestação daquilo que hoje conhecemos, daquilo que ora sentimos, e que a partir de então será o exercício continuado das nossas atitudes exteriorizadas daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Então, a ação espírita, primeiramente, a ação do espírito, que, tentando ser um bom espírita, ou ser aquele que, aprendendo intelectualmente e intelectivamente os ensinos cristãos, sob a ótica do espiritismo, os absorve no seu coração
reconceituando-se, ampliando a sua mente e sensibilizando-se para os conceitos da vida e da realidade do espírito, e a partir de então passa a viver de conformidade com aquilo que agora sabe e com aquilo que agora sente, fazendo então, primeiramente, a transformação do seu mundo. Este é o primeiro aspecto. A ação espírita na transformação do mundo. A ação do espírita, do profitente, do seguidor do espiritismo, daquele que conhece os conceitos postulares da doutrina espírita, aplicando-os em si mesmo. O evangelho aplicado individualmente em cada um, na tentativa, então, de sublimarmos os nossos ideais, de caldearmos os nossos sentimentos, de apararmos as nossas arestas, tocando em profundidade os nossos pontos nevrálgicos, aquilo que nos atrapalha, para que possamos realmente trabalhar pela conquista de novas virtudes. Mas este espírita, ou este espírito espírita, faz parte do mundo. A sua manifestação exteriorizada através de atitudes, tanto quanto o seu pensar, o seu falar, o seu viver, o seu olhar, a sua capacidade de escuta, envolvem também o seu compromisso e a sua responsabilidade no mundo de relações. E aí nos lembramos de Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, quando em duas oportunidades, falando ao jovem espírita, mas nós aproveitamos o conceito de Martins Peralva para trazê-lo a todos os espíritas, dizendo ele que a mais nobre tarefa do jovem espírita, leia-se ou ouça-se nesse momento o espírita, a mais nobre tarefa do espírita é a de influenciar o ambiente onde vive. E no outro momento diz ele que o jovem espírita, ou o espírita operoso e sensato, não é simplesmente uma promessa, mas uma afirmação. Então, a mais nobre tarefa do jovem espírita, do espírita, é a de influenciar o ambiente onde vive. Naturalmente, espera-se que esta influência seja positiva, seja uma influência que venha a favorecer a tal transformação do mundo, a mudança do mundo para melhor, fazendo com que aqueles que caminham conosco, que jornadeiam conosco pela estrada, possam receber de nós exemplos vivos do Evangelho, mas lembrando sempre que se Jesus nos ensinou através dos exemplos, ele também nos ensinou dialogando, conversando. Conversou com aquelas criaturas da sua época que buscavam-no como Salvador, o doce Rabi, o doce Rabone da Galileia. Falavam das suas dores, dos seus dramas, das suas fomes, das suas sedes de paz, de luz, das suas dificuldades, das suas imperfeições. E Jesus, num verbo tranquilo, lúcido, manso, mas certeiro, com olhar de abrigamento, com olhar que conquistava todos, externava-lhes então as palavras de consolo, de amparo e de conforto. Se a mais nobre tarefa do espírita é a de influenciar o ambiente onde vive, a ação do espírita na transformação do mundo deve ser esta, então, de que, influenciando positivamente o mundo, cada um de nós venha a oferecer ao mundo aquilo que hoje já norteia a nossa existência, não só no campo do nosso conhecimento espírita, tanto quanto nesta absorção que fazemos dos conceitos espíritas e que nos tornam mais sensíveis às causas humanas, às causas dos nossos companheiros do caminho. Como aqueles que se encontram desviados ou perdidos de um roteiro nobre, como aqueles que estão
tombados ou tombando à beira do caminho, atacados por salteadores, que não sejam os ladrões, como da parábola do bom samaritano, mas como daqueles que tiram, muitas vezes, a resistência, as forças morais de alguém, a vitalidade, e no mundo de aflitos, de sobrecarregados, de tristes, desiludidos, decepcionados, desencantados, depressivos, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no livro 3º, a Lei de Sociedade, o grande compromisso de que, vivendo como seres sociáveis, têm compromissos fortes de ajudarem os fracos, os que estão de pé, de auxiliar os que estão caídos, de que aqueles que têm condições de ter uma boa saúde, ajudarem os que se encontram doentes. Desta forma, a ação espírita na transformação do mundo é a preparação daqueles que seguem o espiritismo para que saiam de si mesmos, do seu individualismo, buscando a coletividade numa forma direta de oferecer àqueles que vivem conosco a exemplificação das atitudes cristãs, mas também no diálogo, na conversa, na troca de ideias, no esclarecimento, no conforto, na divulgação dos preceitos espíritas. E hoje temos os recursos tecnológicos das redes sociais e da rede virtual, transportando-nos para fora das paredes da casa espírita, ou ultrapassando os limites das paredes físicas da casa espírita, do templo, para exercermos efetivamente o nosso papel de cristãos com Cristo, ou de discípulos desta nova era, discípulos redivivos do Cristo, quando ele convidou aqueles simples pescadores para que se transformassem em pescadores de homens. E eles imediatamente largaram seus barcos e suas redes e o seguiram. Quando nós, então, nos dispomos a seguir o Cristo, encontramos esta nobre tarefa de influenciarmos o ambiente onde vivemos, buscando a ação espírita ou dos espíritas para a transformação do mundo. A partir da mudança do nosso mundo interior, do nosso mundo interno, no autoenfrentamento, na vitória sobre nós mesmos, tanto quanto criando ou construindo uma ponte de relações, uma ponte de duas vias, onde vamos ao outro, o outro vem até nós, e neste diálogo fraterno, ou nesta convivência fraternal, vamos nos ajudando mutuamente, vamos recebendo do outro a sua influência, tanto quanto ela nos seja favorável, e vamos oferecendo ao outro aquilo que também temos de melhor ao nosso coração. E ainda, então, no dizer de Martins Peralva, o jovem espírita, ou espírita operoso e sensato, não é simplesmente uma promessa, mas uma afirmação. Ele diz não simplesmente o espírita, ou o jovem espírita, é o operoso, o que opera, o que trabalha, o que realiza, o que tem esta vidência que foi esquecida por Benício Fernandes, quando se amplia a visão, quando se tem realmente os olhos de ver, quando se tem uma nova escuta, a capacidade de ter os ouvidos de ouvir, para ouvir o mundo nas suas dores, nas suas lamúrias, nos seus estrados de angústia, tanto quanto a visualização das necessidades do mundo, que são tantas e que são muitas. No livro Plenitude, de Amado Nervo, no seu capítulo 29, ele tem uma expressão que diz: todos têm fome. E quando nós falamos que no mundo há fome, Amado Nervo então diz: todos têm fome. Fome de pão, fome de luz, fome de paz, fome de ser e fome de amor. Então é preciso ter os olhos de ver, é preciso ter o sentimento ou o espiritismo bem compreendido, bem sentido e daí bem vivenciado,
para percebermos estas muitas fomes. A fome do pão, além do pão material, que ainda existe diante das desigualdades sociais, das desigualdades econômicas, das variadas questões político-administrativas que envolvem o mundo na Terra, a fome do pão espiritual, que alimenta o ser, que mata a fome por dentro, diante das nossas carências e dos nossos estados de necessidade, que são fruto dos nossos estados psicológicos, dos nossos estados emocionais, ou da própria natureza nossa espiritual, diante da nossa condição evolutiva, de como nos encontramos hoje, mediante aquilo que outrora fizemos no passado. Somos todos nós, então, tanto quanto a Terra é, o resultado dos nossos caminhos de outrora, como estamos construindo o futuro diante daquilo que exercitamos hoje, no presente, no aqui e agora. Construtores dos nossos destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. A fome de pão, mas a fome de luz, da luz do conhecimento. Fiat lux. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus chega então a dizer: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Então, a ação espírita na transformação do mundo é um convite a que nos auto-iluminemos, acendendo as nossas luzes internas, para que a luz se faça em nós e também possa se fazer no mundo. Vamos aqui nos lembrar de um fato narrado pelo seu Stig Roland durante um congresso espírita da USE São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, quando ele nos contou um fato da vida de Chico Xavier, quando ele ainda residia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, antes de sua mudança para Uberaba. Dizendo então que naquela noite ia o Chico com um pequeno grupo de amigos e de irmãos para o trabalho da prece. Num dia em que havia chovido muito, o caminho estava todo enlameado, não tendo benefício ainda da pavimentação. E ainda à noite faltava a energia elétrica. Então Chico e aquele pequeno grupo dirigia-se para os trabalhos da prece no centro, indo no escuro, no risco de caírem no buraco, de tropeçarem, escorregarem na lama, quando alguém tem a ideia de tomar de uma lanterna, emprestando-a de uma casa vizinha. E assim que conseguiu a lanterna, acendeu-a e foi à frente, iluminando o caminho. Emmanuel, então, que estava sempre ao lado do Chico, disse-lhe: como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. E o Chico passou, então, aquela referência para o grupo, e o lanterneiro da turma também escutou. E assim que ele escutou aquela menção de Emmanuel, dizendo que é muito bom ter alguém que nos ilumine o caminho, ele era aquele que estava iluminando o caminho com a lanterna na mão. E aí, entusiasmado, alegre, foi com a lanterna a passadas largas, caminhando à frente e deixando o grupo no escuro lá atrás. E Emmanuel, então, disse ao Chico: diga para ele que nós não podemos iluminar o caminho muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás. Então, o reconhecimento das necessidades humanas, o reconhecimento do que, ou de como o mundo se constitui diante das suas fomes, da sua fome de pão, da sua fome de luz. Buscamos a luz, mas ainda estamos envolvidos por aquilo que Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco, interpretando o processo psicológico transpessoal, chama de sombras individuais e sombras coletivas. Tentando, então, vencer as sombras, estamos, aos poucos, nos iluminando. E esta é uma das nossas tarefas da ação espírita: acender luzes, brilhar a nossa luz, para que a luz se faça no mundo. Tanto quanto há fome de pão, há fome de luz, há fome de paz. A paz da consciência tranquila.
mediante o dever cumprido. A paz de espírito, a paz interior, a paz consciencial. E Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque é uma paz diferente. E nos templos de todo Jaez, nós nos dedicamos à paz de Deus, à paz de Jesus, à paz de Cristo, à paz do Senhor. Mas esta paz nasce do dever cumprido, daquilo que hoje reconhecemos como os nossos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. E usando então do nosso livre-arbítrio, tanto quanto daquilo que hoje já conhecemos, vamos exercitando o cumprimento desses nossos deveres. E o que é a liberdade? Pergunta Emmanuel no livro Recados do Além, através de Chico Xavier, quando um discípulo pergunta ao seu mestre: o que é liberdade? O que é ser livre? E segundo Emmanuel, o mestre assim respondeu: se ainda não conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves. E quando no livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo a Allan Kardec, dizem que uma felicidade comum aos homens na Terra, no sentido material, será a posse do necessário, matando a fome de pão. Tanto quanto no sentido moral, será a consciência tranquila no cumprimento dos deveres e a fé no futuro, quando nós, então, nos fazemos luz e passamos a iluminar os nossos caminhos, colaborando no processo de iluminação dos nossos companheiros de jornada e, portanto, no processo de iluminação do mundo. Mas a fome também é a fome de ser. A fome que temos diante das nossas carências, e o mundo as tem, de sermos aceitos, de sermos reconhecidos, de sermos identificados, de sermos valorizados, de sermos amados, de sermos notados. Convivemos, então, com as pessoas e no mundo internautico, diante das redes sociais, reconhecemos isso. O quanto as pessoas estão carentes, falando das suas dores, falando das suas dores extenuantes, falando das suas fobias, das suas neuroses e buscando um caminho. E se nós conhecemos este caminho, é nosso papel, é nosso dever fazer a luz, levar o pão, para que as pessoas encontrem esta paz, paz esta que também nós encontraremos mediante os deveres que cumprirmos diante da vontade de nosso Pai que está nos céus, assim dizia Jesus. E a fome de amor, a fome de amar, a fome de ser amado por alguém, a fome de ter alguém para amar. Chico Xavier, quando perguntado sobre o amor, o que era o amor, disse ele: amor é respeito. Quem ama, respeita. Então, a ação espírita na transformação do mundo deve ser uma atitude de amor e com respeito. O célebre professor de Rivail, de Política, desde a Rivail, do nosso Allan Kardec, ou seja, a Pestalozzi, dizia que o amor é o eterno fundamento da educação. No livro Gibran Khalil Gibran, o profeta, nós encontramos a expressão: o amor nada exige, não é exigido, o amor nada possui e não é possuído, o amor dá, senão de si mesmo. André Luiz intitula um dos capítulos do livro Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas, para matar a fome de pão espiritual, para dar a paz interior, para fazer com que a luz apareça, para matar a fome do ser, o amor. Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá na Igreja Católica, ao ser perguntada sobre o amor ou o que é amar, disse ela: amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. E outras duas respostas numa entrevista que ela concedeu quando ainda encarnada no jornal A Voz das Misericórdias, quando foi perguntado a ela: senhora, qual a importância da sua obra? E ela disse:
eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus, a vontade é dele. Quando nós nos reconhecemos na ação de espíritos espíritas comprometidos com as coisas de nosso Pai, entendendo o Espiritismo como uma filosofia de vida, de consequências morais, diante da ciência do Espírito, nós vamos compreendendo, então, a nossa ação mediante a vontade divina, porque somos um projeto divino, individual e coletivo. E quando foi perguntado a ela, Senhora, quais são os seus planos para o futuro? Ela respondeu, apenas um dia de cada vez. Ontem já passou, amanhã ainda não chegou, eu só tenho hoje para amar Jesus. Então, a ação espírita na transformação do mundo para alimentar as muitas fomes, levando o alimento da fome de pão, da fome de luz, da fome de paz, da fome de ser, da fome de amor. Trazendo, então, a cada um de nós a responsabilidade que, na verdade, temos, mediante aquilo que o Cristo nos ensinou, do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a nós mesmos, tendo, então, uma posição firme, segura, resoluta, diante da evidência que agora não esquecemos, que não só de querer ver os espíritos ou estarmos frequentando os grupos espiritistas para assistirmos manifestações mediúnicas ou dos espíritos desencarnados, mas percebermos que há um compromisso nosso, enquanto na Terra, a nossa avaliação de desempenho, berço, túmulo, reencarne e desencarne, e nesta trajetória evolucional, darmos da nossa parte, da nossa cota de contribuição. Para identificarmos tudo isto, naturalmente, teremos que fazer algumas permutas. E Joana de Ângeles, na sua linha psicológica transpessoal, dá a indicação de pelo menos 3 permutas que são bastante interessantes. Diz ela, a permuta do ter pelo ser, a permuta do ilusório pelo real e a permuta do transitório pelo permanente. Então, para que a nossa ação espírita se manifeste na transformação deste mundo, deste homem ou deste espírito, que somos nós, homens e mulheres, espíritos imortais, viandantes do passado, seres reencarnantes, num processo de evolução, desenvolvendo a nossa transformação moral, é preciso fazer esta primeira permuta, que é a permuta do ter pelo ser. Porque no mundo terreno, nós ainda, diante das nossas necessidades de sobrevivência, somos naturalmente visitados também pelas necessidades primárias ou primeiras, que representam a própria saúde do corpo, tanto quanto necessitamos deste corpo como ferramenta de trabalho ou como farda do soldado para prosseguir a sua jornada e levando com bom intento a sua vida até o momento em que se tenha que se desvestir deste corpo físico, retornando à vida espiritual. Mas o trabalho do ser espiritual e de um ser que então se conscientiza com a sua imortalidade, tanto quanto tem os olhos voltados, como diz Emmanuel, aos sinais de trânsito, percebendo o que ocorre no mundo, abrindo os olhos para enxergar o mundo. Uma vez, segundo um texto, alguém perguntou a um filósofo ocidental o que era necessário para que pudesse encontrar a felicidade ou vivesse uma vida melhor. Naquela oportunidade, aquele filósofo oriental respondeu: é preciso abrir os olhos, ver a vida, conectar-se com a vida, identificar a realidade da vida. Passado algum tempo, esta mesma pessoa, visitando uma região do Oriente, perguntou a um filósofo oriental o que era necessário para conquistar a felicidade, a alegria de viver. E aquele filósofo disse: fechar os olhos. Fechar os olhos, voltar-se para si mesmo. Então, este movimento de enxergar a vida, conectando-nos com a vida, porque participamos do mundo, mas também
voltando os nossos olhos para dentro, buscando a nossa conexão com o divino, porque somos filhos de Deus, irmãos e irmãs de Jesus, e fazemos parte deste projeto divino, individual e coletivo. A permuta do ter pelo ser, a permuta do ilusório pelo real. Pela nossa capacidade criativa, mental ou imaginativa, segundo alguns autores da área psicológica, muitos de nós, mesmo no período adulto, vivemos ainda o período mágico de crianças, porque ficamos presos a algumas histórias ou algumas circunstâncias que envolveram a nossa existência. Daí também nos lembrarmos de Jung, que diz que até os 40 anos a criatura está em processo de formação do eu. Talvez por isso muita gente diga por aí, no adágio popular, que a vida começa aos 40. É um processo de desenvolvimento das nossas faculdades, das nossas potencialidades. Joana de Ângeles chega a considerar que estamos nós ainda envolvidos pelas nossas fragilidades psíquicas, ou o que ela chama também de precariedades humanas, e que chega também a fazer uma correlação com os nossos estados de imperfeições, né? As precariedades humanas, as nossas suscetibilidades ou as nossas imperfeições, chamando também de subpotencialidades. São potencialidades, mas ainda não se completaram, porque nós somos seres inacabados. Daí, sermos seres imperfeitos. E mais recentemente, né, diz ela que o que tem nos atrapalhado são os nossos desvios ou as nossas distrações. Nós distraímos com tudo, com a dor, com o sofrimento, com a alegria, com o prazer, distraímos com a conversa que se joga fácil, e essas distrações nos atrapalham. Daí é preciso abrir os olhos, ter o foco, ou é preciso fechar os olhos, voltar-se para si mesmo, auto-identificar-se e identificar o mundo. E fazemos parte, cada um de nós e todos nós, deste mundo em movimento. Estamos nos movimentando hoje, distanciados socialmente, praticamente reclusos em nossas casas, mas há um poder de movimento. O movimento da fala, o movimento do olhar, o movimento internautico, o movimento da rede virtual, e viajamos, então, pelas regiões, pelos países, nos conectamos com o mundo de forma global, em tempo real. Então, vejamos a importância deste momento e da ação nossa diante do mundo, onde ultrapassamos as paredes dos nossos lares e as paredes dos nossos templos, para poder levar uma mensagem positiva, favorável, fraternal àqueles que dela precisam. Daí a permuta do ilusório pelo real, sair das ilusões, sair do período mágico, deixar as fantasias, reconhecer o que verdadeiramente é importante na vida. Precisamos aqui fazer ainda uma outra construção em cima da importância, porque não basta ser necessário e tão somente ser importante. É preciso ser necessário, importante, essencial, e daí prioritário. Então, quando nós descobrimos na vida aquilo que é necessário, entendemos que é importante, sendo necessário e importante, torna-se essencial, e a partir daí se torna prioritário, e nós detectamos as prioridades humanas, não só as terrenas, dentro dos mecanismos de sobrevivência nossa na Terra, enquanto estamos reencarnados, mas também as necessidades humanas diante das prioridades espirituais de um ser em evolução, ou de seres em evolução, na trajetória do tempo e do espaço, do átomo ao arcanjo. E a permuta do temporário ou do transitório pelo permanente, daquilo que efetivamente ficará conosco, fazendo parte da nossa historiografia espiritual, o verdadeiro patrimônio da alma, que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. O patrimônio do ser espiritual, que são as nossas conquistas
intelecto-morais, as nossas conquistas intelectuais e intelectivas, o desenvolvimento da inteligência na busca do conhecimento, de novos conhecimentos, mas também desenvolvimento moral, quando vamos nos transformando, nos reconstruindo, nos reconciliando conosco mesmo e vamos com isto nos aproximando de Deus. É o que diz Castro Alves na primeira estrofe do poema Marchemos, através de Chico Xavier, e que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. O que antes era temporário, passará a ser permanente, quando nós, então, ampliando as nossas mentes e reconhecendo o valor da imortalidade e em nos preocupando com esta condição nossa de seres imortais, passamos a agir no mundo, numa ação espírita ou até numa ação espiritual, né, diante daquilo que ofertamos ao mundo, levando a nossa contribuição. E assim como Cristo fez e os seus discípulos à época, os quais ele os transformou em pescadores de homens e de almas, vamos aos poucos nos capacitando a sermos estes seres que influenciam o ambiente onde vivem e influenciam positivamente, onde de forma operosa e sensata realizam o que vieram aqui realizar, cumprindo seus deveres, acima de tudo, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E vão fazendo as perguntas necessárias para o seu processo de transformação moral e para vencer as suas más inclinações. O Espiritismo, então, ampliando as nossas mentes, e tanto quanto nós observamos os conceitos espíritas nos seus tratados basilares, que nos falam da crença em Deus, da crença da imortalidade da alma, na crença da comunicabilidade dos espíritos, da crença da pluralidade das existências, da crença da pluralidade dos mundos habitados, a evolução, e tendo como lema, fora da caridade não há salvação, temos um roteiro seguro, firme, lúcido, para prosseguirmos no caminho, acordando a cada manhã, não como o barulho somente do relógio que acordou Benício Fernandes, para que ele não se esquecesse daquela vidência, a vidência dos encarnados ou dos reencarnados, mas o barulho, por assim dizer, ou o despertador, por assim dizer, de cada manhã, que nos convida a uma nova conexão com o mundo. A cada manhã temos a possibilidade de um recontrato com a nossa existência. Nos reconectamos porque abrimos os olhos, logo mais à noite, fazendo uma análise daquilo que vivemos em cada um dos nossos dias, fechamos os olhos e voltamos ao plano espiritual para reavaliarmos, talvez, aquilo que temos feito da nossa existência, porque dia chegará em que retornaremos a esta vida espírita, ao plano espiritual. Melhor será, então, que ao sairmos daqui e chegando lá de lá, nós saímos daqui melhores e chegando lá com uma visão não só mais ampliada, mas com o resultado da nossa ação, das nossas atividades, daquilo que operamos, daquilo que realizamos, daquilo que fizemos, pela nossa própria transformação, ou seja, pela transformação do nosso mundo, e iluminando o nosso mundo, aquilo que podemos colaborar na transformação dos nossos irmãos do caminho, como bons samaritanos, levantando os caídos, ajudando os doentes, acolhendo aqueles que precisam de abrigo. Eis aí os desafios de agora, de uma terra em transformação. Diz o Espírito da Verdade, numa mensagem que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, os obreiros do Senhor, que é chegado mais um momento marcado para a transformação da humanidade.
Dentre os variados momentos marcados para a transformação da humanidade, estamos vivendo mais um deles. E diz ainda o Espírito da Verdade, nesta mesma mensagem, Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. Então, a fidelidade a Deus acima de tudo, a perfeita confiança em nós mesmos, o prosseguimento na luta evolutiva, certos de que estamos buscando os alvos de felicidade que tanto almejamos e queremos atingir, porque fomos criados para a vitória, para o amor e para a felicidade. Ao final, então, desta nossa fala, de forma a nortear cada vez mais a nossa devoção, tanto quanto a nossa crença, as nossas convicções, para que a nossa ação espírita na transformação do mundo seja a manifestação daquilo que acreditamos, daquilo que pensamos e daquilo que sentimos, é que nós dizemos, então, creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade, o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada ao corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em: fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador, prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Muita paz. João, da nossa parte, o nosso muito obrigado, né? Nós, assim, emocionados, queremos oferecer um abraço virtual, né? Torcendo para que logo nós possamos nos abraçar pessoalmente, né? Agradecemos de coração a mensagem trazida, que relembra os nossos compromissos perante nós mesmos, perante aqueles que apostaram na nossa vida nesse instante, perante o Pai que nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesse instante. Muito, muito obrigado. Realmente as palavras foram muito bacanas. Muito obrigado mesmo. Eu vou pedir licença também para divulgar a próxima palestra, né? Nós temos a programação ao longo do ano, com os eventos, né, em comemoração aos 100 anos da casa, e nós teremos no dia 29 de maio a palestra do nosso amigo Orson Peter, né? E ele vai estar trazendo o tema: o Centro Espírita como local de acolhimento das almas. Então, convidamos a todos. João, fica já o convite também para que possa ouvir a palestra do Orson, né? Convidamos a todos, então, para que nós possamos estar aqui novamente ouvindo, né, essas palavras tão bacanas, esse reavivamento né, das nossas convicções, das nossas necessidades, para que nós possamos estar juntos, né, no próximo mês. João, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado do fundo do coração. Eu agradeço, Kiko, a todos vocês. Eu vou convidar a todos, então, para que nós possamos encerrar a nossa reunião, né?
convido a todos para que nós possamos novamente nos ligarmos a Deus e a Jesus, agradecendo profundamente as palavras aqui ouvidas, pedindo a Deus e a Jesus que possam iluminar o João a continuar a trazer a sua mensagem positiva, essa mensagem de afirmação dos compromissos que todos temos com a doutrina e com as nossas consciências, na possibilidade da formação do mundo melhor. Queremos, neste momento, agradecer pela oportunidade de comemorarmos os 100 anos da nossa casa. 100 anos de uma casa que ampara, que abre as suas portas aos que necessitam, uma casa que nos ampara e que permite que nós possamos exercitar as nossas qualidades através do contato com o próximo. Gostaríamos também, nesse instante, de pedir a Deus e a Jesus por todos os que sofrem, por todos aqueles, Senhor, que nesse instante possam estar abandonados pelos suicidas, por todos aqueles que se encontram em hospitais ou doentes, seja lá onde for. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se comprazem no mal. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que precisam de amparo e de ajuda. Mas pedimos também pelos que amparam, pelos que ajudam, por todos aqueles que se dedicam ao próximo. Pedimos, Senhor, para que o teu amor augusto se espalhe sobre o mundo. Permita, Senhor, que a tua mão amiga possa afagar todos os que precisam de carinho. Todos nós que falhamos, mas que temos o compromisso de acertar. Que queremos, Senhor, refazer as nossas vidas e os nossos caminhos sempre na tua direção. Nos ampara hoje e sempre. Ampara a nossa casa e permita, Senhor, que ela continue a amparar aqueles que precisam, principalmente a nós, trabalhadores da casa, que somos, Senhor, aqueles que mais precisam de ajuda. Nos ilumina os caminhos, ilumina a todos e nesta noite, ilumine em especial João Luiz. Que assim seja. Então aí, gente. Muito obrigado. João, classe A.